a victim of molestation at a young age, a victim of Meu nome é Kelly Nurturi e minha experiência de quase morte aconteceu em 9 de fevereiro de 2008, e ao contrário das experiências de outras pessoas, a minha experiência aconteceu de forma voluntária, quando eu agi de forma premeditada colocando minha vida em risco. Eu estava em um momento de depressão e ansiedade, passando por situações estressantes, vivendo em um país estrangeiro chamado Nova Zelândia, e meu filho era bem pequeno nesta época. Algumas situações bem pesadas estavam acontecendo comigo, e eu tinha apenas 38 anos de idade e estava bastante desgostosa da minha vida. Eu me sentia vítima do divórcio, vítima do abandono, de não receber proteção da pessoa que eu amava, e vários problemas que me geravam sofrimento desde a adolescência. Eu pratiquei o ato e meu corpo começou a morrer. Me disseram depois que eu posso ter ficado morta por mais de 10 minutos, ingeri medicações e isso gerou a situação. Eram antidepressivos, ansiolíticos e soníferos. Então, eu me percebi deixando meu corpo físico, senti uma libertação e percebi o corpo morrendo até ocorrer a saída definitiva das amarras físicas. Uma grande energia saiu de meu corpo e essa energia era eu. Fiquei flutuando acima e testemunhando. Não havia sensação de que aquilo era errado ou que eu deveria retornar ao meu corpo. Estava tudo muito bom e agradável, eu percebia tudo com indiferença, não tinha tristeza, arrependimento ou remorso. Só havia calma e ausência de pensamentos e sentimentos. Eu estou falando sobre isso e estou relembrando a sensação que eu vivi naquele momento. Senti uma sensação de ser puxada ou sugada, embora não existisse matéria e escutei sons de estalos muito intensos. Mas não eram sons externos, pareciam vir de dentro da minha consciência. Eram sons muito altos e intensos semelhantes a fogos de artifício, em grande quantidade e velocidade, estourando dentro da forma espiritual que eu me tornei. Eu não vi túnel, mas eu me senti em grande velocidade e intensidade, vibrando bastante e a minha energia sendo canalizada para algum lugar, até me encontrar no nada, em plena escuridão, e me tornei essa obscuridade. Mas não era assustador. Foi como se eu tivesse implodido para esse buraco negro e me tornado ele. Não sentia medo, não me sentia sozinha, não me sentia abandonada. Eu simplesmente me tornei o nada, e estando me sentindo uma ausência em absoluta paz, não tinha nenhuma reclamação a fazer. Era um espaço de vácuo absoluto. As coisas começaram a mudar e eu me tornei uma cor de uma beleza extrema. Era um rosa esbranquiçado e brilhante. Eu não estava vendo essa cor energética apenas, eu era essa vibração colorida. Havia muita alegria e paz. Havia esse conhecimento de que eu estava segura e acolhida, e não havia absolutamente nada para ficar triste ou para lamentar. E existia uma sabedoria inata sem precisar falar ou receber alguma informação. Cada pessoa tem um tipo de experiência de quase morte e eu não vi um campo com flores, nem vi um túnel, nem anjos com asas. Eu escutei vários tipos de sons, alguns eram magníficos e puramente transcendentais, e também senti odores além da descrição humana, mas eram odores de amor e paz. E isso não existe no mundo físico. Eu estava aprendendo sobre a energia que eu havia me tornado, e o meu processo de raciocínio não era algum processo mental, na verdade, não tem como explicar, mas era algo bem livre, leve e muito poderoso. Depois eu fui levada ou me mostraram um espaço que era como uma pedra muito grande, bonita e ornamentada. E percebi que era um ambiente de muito respeito. Muitas coisas aconteceram neste local, e um ser de luz me mostrou o mapa do plano de minha alma, colocado sobre esse grande mármore maciço, e era o mapa de minha vida humana.
Eu vi as experiências de minha vida que eu conduzi de forma errada ou inapropriada, vi o abuso que sofri com 3 anos de idade, e que foi praticado por meu avô, vi o divórcio de meus pais, e o meu próprio divórcio. Eu experimentei tudo isso neste mapa espiritual. Todo o sofrimento que tive estava no mapa de meu destino. E muitas vezes eu me perguntava por que eu estava sofrendo tanto, e não me conformava, mas aquilo estava em meu destino. Eu vi que o passado e o futuro já estão planejados antes de nascermos, e parece que escolhemos passar por essas situações. Eu revivi os eventos da minha vida, mas a velocidade é muito intensa. Era como se eu estivesse me visto nascer em grande velocidade. E rapidamente eu estava com 3 anos e depois com 7 anos. Depois 10 anos e a frequência de vivências eram muito rápidas. Partes das experiências me mostraram os momentos que fui rude e egoísta, mas eu não percebi nenhuma punição ou repreensão, não havia lição de moral ou valoração de meus atos. Eu não me sentia culpada porque tudo parecia planejado e mapeado antes de eu nascer, e estava determinado com antecedência. Então, como se pode punir alguém se aquilo estava predeterminado para acontecer? Este foi o momento que vi tudo o que eu fiz de errado durante a minha vida, mas não me senti oprimida ou repreendida, nem senti remorso ou culpa. Eu não me sentia julgada nem sentia que iria para o purgatório ou inferno. Não existia nenhum pensamento ou emoção, eu apenas vivenciava e observava, não havia preocupação quanto a pensar para onde eu iria depois da revisão de minha vida. Simplesmente eu não pensei em céu ou inferno, havia apenas aquele ponto zero onde não pensava nada, e não tinha emoções humanas. E a sensação de êxtase espiritual não são explicáveis na natureza humana. Era um êxtase energético muito sutil e não pertence aos viventes. Eles não podem sentir isso. Não é possível explicar a vivência neste ambiente espiritual, porque não tem vínculo com o mundo material. Não me preocupava com as consequências da minha revisão de vida. Havia uma sensação de que eu era um ser espiritual perfeito e completo, com sabedoria infinita e que a Terra não é uma sala de aula para o desenvolvimento espiritual e que não estamos vivendo no mundo por causa do karma, e que não encarnamos para pagar as dívidas de um passado ruim. Não estamos vivendo para reparar os erros de nossos ancestrais, e de todas essas coisas que eu cresci acreditando. Minha sabedoria espiritual me fez deduzir que estamos aqui apenas para experimentar a existência no formato de matéria. Eu ainda estava me vivenciando como uma energia rosa pálida e linda, cheia de amor e paz. Em certo momento, eu percebi que iria retornar à minha forma física. E não havia nenhuma intuição de situações incompletas na minha vida que eu deveria consertar ou melhorar como ser humano. Não havia uma missão a cumprir ou trabalho a terminar, não existia nenhum sentimento de karma negativo a ser pago. Então, voltei a sentir e experimentar vibrações e sons de estalos dentro de minha consciência, e a sensação de empurrão quase como se eu estivesse sendo arremessada de um canhão, e a próxima coisa que eu experimentei foi um som alto como um estalo, e houve a sensação física de retorno ao corpo físico e existia dor. A dor sumiu quando eu tinha saído de meu organismo naquele estado de transição entre a vida e a morte, e ela retornou quando eu voltei a reencarnar. Estar fora do corpo é sentir 0% de dor, eu assisti o corpo passar pela dor final, mas eu não fazia mais parte daquele estado físico. Eu tinha morrido e estava indo para o hospital, sendo levada de helicóptero porque eu estava em uma pequena ilha da Nova Zelândia. Nosso papel na vida é respirar e não resistir, e todo o resto é predeterminado. Mas existe a sensação errônea de ter a percepção de poder escolher um sorvete de chocolate ou morango,
de acordo com os gostos pessoais e livre-arbítrio. Mas isso já está predeterminado, os cientistas estão estudando isso, e dizem que o cérebro predetermina seus gostos e escolhas, mas a pessoa tem a sensação de ter decidido escolher aquilo. Eu estive em uma transição entre a vida e a morte, e retornei. Eu fiquei muitos dias no hospital e percebi que tinha ocorrido uma grande mudança em mim após essa experiência. Eu estava na unidade de terapia intensiva, e algumas pessoas morreram, e eu podia ver elas deixando o corpo e sendo recebidas pela luz. Eu olhava para as paredes e elas pareciam ser feitas de moléculas energéticas, e na verdade a matéria é um tipo de energia estagnada, mas eu vi a vibração da matéria. Eu vi um guia espiritual junto a mim enquanto estava no hospital. Também havia seres que eu classifico como anjos. Eu estava muito feliz dentro do hospital e antes disso, estava profundamente deprimida. A medicina não explica uma mudança tão drástica do cérebro, porque eu ainda continuava com os grandes problemas pessoais que eu tinha antes de morrer. Eu me perguntei se estava ficando louca, e se a medicação tinha danificado meu cérebro, mas eu permanecia plenamente lúcida, e meus pensamentos eram totalmente coordenados e saudáveis. Eu tive 3 experiências angelicais enquanto estava no hospital. Fui transferida da emergência para a enfermaria da ala hospitalar onde fiquei sob observação na Nova Zelândia. Então, novamente eu repito que percebi que algo tinha mudado em mim, depois da experiência. E eu continuava me perguntando se não era fruto de um dano cerebral, e o ser espiritual estava ao meu lado e me orientava a ficar calma, e me disse que sempre estaria comigo. Eu nunca usei drogas, só ingeria antidepressivos, ansiolíticos e soníferos e essas substâncias não geram alucinação. No hospital, eu não recebi nenhuma medicação e apenas ingeria remédios para o fígado e para limpar o sangue. Não existia motivos para alucinar. Essa experiência despertou poderes extrafísicos na minha mente, e foi como se isso tivesse me tornado uma médium. Eu desenvolvi clarividência e audição espiritual. Eu não sinto isso como um presente ou algo ruim. Simplesmente adquiri isso. Na última noite no quarto, eu repensei o momento difícil que estava passando e os motivos de eu ter tentado acabar com meu sofrimento, e deixei os sentimentos saírem, e comecei a ouvir movimentos no quarto. Havia uma cortina atrás de mim, e saía um som horrível vindo desta cortina. Tinha alguém engasgando com os seus próprios fluidos. Deveria ser alguém com sérios problemas no pulmão, e eu escutava o líquido se movimentando e ficando preso. Eu achava que era um idoso com 90 anos de idade, e quando fui olhar, era uma jovem garota asiática de 18 anos e ela tinha fibrose cística. Eu me assustei porque eu deveria estar na ala de desintoxicação, e não na ala hospitalar de infectologia. Então, a enfermeira me disse que não poderia haver risco de transmissão porque não era algo infeccioso. Neste momento, percebi como temos muitas preocupações conosco. Era lamentável a situação da jovem, mas eu tinha medo que fosse contagioso. Eu também conheci uma linda e gentil idosa com diagnóstico de doença de Alzheimer. E a filha veio lhe visitar e a idosa perguntou pelo marido, e a filha disse: "O papai já morreu há 15 anos", e a idosa começou a chorar muito como se tivesse recebido a notícia naquele dia. Ela tinha esquecido que o seu esposo estava morto. E alguns minutos depois, ela esqueceu que o marido dela tinha morrido, e perguntou novamente à filha onde estava seu esposo, e a filha mudou de assunto. Mas eu estava feliz e tranquila de uma forma que nunca estive depois da experiência de quase morte. E isso não tem explicação porque eu continuava com os mesmos problemas. Eu ainda tenho momentos de muita tristeza,
mas existe uma base de felicidade e confiança, e isso não é físico, é algo puramente espiritual, porque eu tive acesso a uma realidade mais profunda, é a percepção e ilusão de meu cérebro material que gera a tristeza, mas ela realmente não existe e não há motivos para ficar triste, mesmo que existam muitos aborrecimentos na vida. Eu não pude contar tudo durante minha experiência no mundo espiritual porque demoraria várias horas, mas também haviam sons maravilhosos e cheiros indescritíveis de uma doçura absoluta. Eu mantive esses poderes transcendentais por umas 4 semanas, e depois eles foram diminuindo até se tornarem bem raros.